Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo iniciado no vídeo anterior e que tem como tema a pergunta: qual o objetivo da vida? Ou por que estamos no mundo? Mas, como sempre fazemos, vamos rever as frases que são as advertências que colocamos no início de cada vídeo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos rever também a nossa advertência especial para aquelas pessoas que pararam no tempo, particularmente para aquelas que pararam em 1857. Revelações ampliam-se. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 173. Bem, nós já estamos, desde o vídeo anterior, tentando responder as perguntas que fizemos lá no início e que foram: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Nós resumimos essas três perguntas em uma só, que era: por que estamos no mundo? Essa pergunta também pode ser feita da seguinte maneira: qual o objetivo da vida? No vídeo anterior, nós vimos através da Bíblia que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, nós somos deuses. Vimos também que o objetivo da vida, da nossa existência, é chegarmos à perfeição, como nos ensinou Jesus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Vamos agora dar continuidade ao assunto. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, fez essa pergunta para os espíritos. Ele usou outras palavras, mas a pergunta é a mesma que estamos fazendo desde o começo. É a pergunta de número 132 de O Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O Livro dos Espíritos, pergunta 132. Alguma surpresa com essa resposta? Nós vimos até agora exatamente isso. Sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós somos deuses. Então começamos a entender, por exemplo, por que Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Os espíritos que assessoraram Kardec não podiam responder outra coisa. Eles conhecem a Bíblia, eles estudaram a Bíblia. Algumas pessoas esquecem que antes de 1857 não existia Espiritismo. Portanto, vocês acham que os espíritos estudaram onde? Na Bíblia. Mais do que isso, os espíritos não poderiam jamais desdizer, contrariar o ensinamento de Jesus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Portanto, um dos objetivos da nossa existência é chegarmos à perfeição. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Como eu venho dizendo, a Terra é uma escola. Então, estamos aqui para alcançar a perfeição, em especial a perfeição moral, para executar, para realizar aquilo que Jesus nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Algumas pessoas devem estar dizendo: estava tudo bem, até que estava fazendo sentido, mas eu sinto dores, todos nós sofremos com alguma coisa. A princípio, a gente imagina que, se de fato fôssemos deuses, como nós vimos lá no começo, feitos à imagem e semelhança de Deus, não deveríamos sofrer. Então, vamos continuar vendo a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. A pergunta era: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, para cumprir o objetivo, que é chegar à perfeição, teremos percalços durante a caminhada. Teremos dores e sofrimentos, que foi o que Jesus demonstrou quando esteve na Terra. Bom, agora tem um outro problema. Porque alguém pode dizer: eu sou católico. Ou outro pode dizer: eu sou protestante. E quem está fazendo essas afirmações são os espíritos. E eu tenho dificuldades em acreditar em espíritos. A resposta até que faz sentido,
mas são os espíritos que estão dizendo. Até agora, tudo tinha sido respaldado por um versículo bíblico. Então, se eu achasse essa mesma resposta na Bíblia, como tem sido até agora, aí eu poderia até acreditar. Então, vamos voltar para a Bíblia, para o Salmo que estamos vendo. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. Todavia morrereis como homens, e caireis como um qualquer, ó príncipes. Salmo 82, versículo 7. O que a Bíblia e o Salmo estão dizendo? Nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Mas isso não nos isenta dos sofrimentos, das dores da vida. Jesus é a prova do que diz o Salmo. Ele é maior do que qualquer um de nós, mas sofreu e morreu como se fosse um qualquer. Vamos rever a resposta dos Espíritos. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, os Espíritos estão reafirmando aquilo que já estava na Bíblia. Só que agora, os Espíritos estão usando uma linguagem mais clara, porque tem gente que precisa de uma didática diferente. Os Espíritos não poderiam negar aquilo que está na Bíblia. Só estão sendo mais diretos, sem parábolas, sem linguagem difícil e tal. Os Espíritos estão sendo mais claros e mais diretos, porque, como todos nós sabemos, os tempos são chegados. E como disse Paulo, precisamos por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, é preciso ser mais claro, porque o tempo está acabando e temos de esclarecer, temos de evangelizar o maior número de pessoas possível. Está chegando a hora de a onça beber água, como diz o ditado. Então, na urgência, é preciso ser mais direto, mais claro. Vamos continuar vendo a resposta dos Espíritos a Allan Kardec. Tem mais coisas. Visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. O Livro dos Espíritos, pergunta 132. O Espírito André Luiz nos fala sobre os co-criadores. Co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. São aqueles que colaboram com Deus na obra divina. Pode-se chamar de anjos ou de espíritos, não importa. Para nós, importa o conceito, a tarefa a ser realizada. Então, para ficar mais fácil de entender e no nível em que estamos, eu vou dar a todos nós na Terra o título de estagiários, só para transmitir a ideia, como nos esclarecem os Espíritos. Visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Vamos para a nossa analogia. Você tem um terreno e vai construir um shopping ou um condomínio de apartamentos, não importa. Você vai precisar de engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, arquiteto, mestre de obras, pedreiros, ajudantes, enfim. É exatamente isso. Deus nos designou o terreno, ou seja, o planeta, disse o que ele quer construir e nos mandou realizar a obra. É o que os Espíritos querem dizer quando falam em contribuirmos com a parte que nos cabe na obra da criação. Vamos ver como Jesus explica esse trecho sobre contribuirmos com a obra da criação. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 9. Sebe é uma cerca feita de plantas. Lagar é onde se espreme a uva para fazer o vinho. Ou seja, Jesus explica que a vida, o planeta, vão nos espremer para tirar o melhor de nós. Lembram o que os Espíritos falaram lá atrás?
mas para alcançar essa perfeição tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E uma pergunta para os espíritas: vocês lembram qual o desenho que os espíritos mandaram colocar lá no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos? Um cacho de uvas. Os tradutores chamam de cepa, mas é um cacho de uvas. E agora vocês sabem de onde os espíritos tiraram a ideia dessa parábola. Espero que agora vocês acreditem e se convençam quando eu digo que os espíritos estudaram a Bíblia, especialmente os 4 evangelhos. Bem, deu para entender o que Jesus disse? Vamos ver de novo o começo, que vai direto ao ponto que estamos trabalhando. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 9. Vamos continuar e comparar esse trecho da parábola de Jesus com o que disseram os espíritos a Allan Kardec. Visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Nós podemos ver que Jesus utiliza uma parábola para explicar, e os espíritos, como já dissemos, são diretos, são mais claros, para não restar mais dúvidas nem confusão de interpretação. Mas a ideia é a mesma, apenas transmitida de maneiras diferentes. Jesus descreve tudo com detalhes. Deus nos designou o planeta, preparou tudo, disse o que queria e nos mandou realizar a obra. Depois mandou alguns funcionários nos alertarem de que a obra estava muito lenta e, principalmente, não estava como ele tinha pedido. Por último, mandou Jesus para fiscalizar e corrigir os rumos da obra. O resto da história todos conhecem e a parábola que acabamos de ver conta tudo. Então, prestem atenção ao que eu vou dizer agora. Todos nós somos trabalhadores de Deus, trabalhadores de Jesus. Estamos contribuindo com a obra da criação. Não importa se eu estou criando uma vacina contra uma doença, ou se eu estou trocando a lâmpada de um poste, ou se eu estou varrendo a rua. Todos executamos uma função na obra da criação. Alguns podem pensar assim, por exemplo: mas eu estou varrendo a rua, eu queria estar criando a vacina. Então estude, se prepare, só depende de você. Quando você estiver pronto, Deus, Jesus, vão lhe dar o trabalho de acordo com o que você precisa e pode realizar. Todos trabalhamos na obra de Deus, na obra da criação. O cargo que ocupamos ou que vamos ocupar, a tarefa que vamos realizar, só depende de nós. Mas todos, consciente ou inconscientemente, estamos contribuindo com a parte que nos toca na obra da criação. Entendem agora porque eu fiz vídeos falando de Hesíodo, Homero, Platão, Alexandre Magno? Hesíodo e Homero trouxeram ao mundo a ideia de que os deuses e as deusas gregas podiam ter filhos e filhas com humanos e humanas. Isso preparou o terreno para que, séculos depois, Maria pudesse dizer que estava grávida de Deus, e todos entenderam que Jesus era filho de Deus e uma humana, Maria. Vejam o que diz o ex-padre John Dominique Crossan no seu livro O Nascimento do Cristianismo. Segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, o cristianismo disse que Jesus nasceu de Maria e do Espírito Santo, de mãe humana e pai divino. O paganismo não contestou que isso era bastante improvável. Afinal de contas, os pagãos sabiam do nascimento de Enéas, de mãe divina e pai humano. Em um mundo onde, com regularidade, deuses e deusas, espíritos e imortais interagiam física e sexualmente, espiritual e intelectualmente com os seres humanos, a concepção de um filho divino não são acontecimentos totalmente anormais. Platão trabalhou a ideia de que esse nosso mundo não é o mundo real, é apenas uma cópia. E Alexandre Magno espalhou as ideias gregas pelo mundo. E isso influenciou e até fundamentou o cristianismo, como nós vimos com Helmut Koster. Com efeito, o cristianismo, que começou nos momentos iniciais do período imperial romano, entrou no mundo romano como uma religião helenística, especificamente como herdeira de uma religião judaica já helenizada. Também podemos ver isso nesta outra fala de Helmut Koster.
Escritos cristãos, como a Epístola aos Hebreus, testemunham a vitória do platonismo no início do período romano. O problema é que nós colocamos na cabeça que só trabalha para Deus quem está ligado a alguma igreja, a algum templo, etc. Mas não, todos nós trabalhamos na obra divina. Agora vamos ver como Paulo trabalha essa questão. Ele faz um esclarecimento e uma recomendação. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Paulo tinha isso tão claro que nos deixou essa recomendação, porque é exatamente isso. Como eu venho dizendo, somos todos trabalhadores de Jesus, ou, para usar uma linguagem humana, Jesus é o nosso patrão. Tudo que fazemos, estamos fazendo para Ele. Então, como disse Paulo, tudo tem de ser feito de todo o coração e com a máxima seriedade. Bem, nós vamos encerrar por aqui. Esse vídeo já tem uns 13 minutos, então para não ficar cansativo, vamos parar por aqui e continuar no próximo vídeo. Mais uma vez eu peço que você clique em gostei e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo com a continuação do nosso estudo. Até lá!